Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que faz maravilha no meio do povo dele, um Deus que curou e continue curando e continue operando. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, quando Jesus ele andou aqui na terra e ele morreu e ele subiu e o Espírito Santo desceu. Aleluia. Lá em Atos 2, os discípulos estavam reunidos, todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento vermelho e impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Jesus já tinha prometido que ia descer a virtude do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles iam ter ousadia, aleluia, para fazer maravilha. Porque aquele que anda com o Senhor, aleluia, ele sempre tem algo para oferecer. Aleluia. E ali, cheio do Espírito Santo, eles começaram a pregar a palavra do Senhor. Eles começaram a fazer o que eles aprenderam com Jesus. E assim somos nós, vivendo e aprendendo com Jesus, a levar a preciosa semente que é a palavra do Senhor. Aleluia. E quando eles estavam indo para a oração, eu gosto muito de falar da oração, porque a oração é a chave da vitória. Aleluia, nós só vencemos na oração, porque se nós não orar, nós não conseguimos vencer. Porque as ondas de problemas, as lutas, as perseguições, as provações vêm sobre as nossas vidas. Aleluia, mas a partir do momento que nós clamamos a Deus e levamos, Senhor, tudo em oração, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Aqui, Pedro e João, aleluia, quando eles estavam indo, ao entrar no templo, ali tinha um varão que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Desde o ventre da sua mãe, aleluia, ele não andava. Imagina só nós, se nós ficar muito tempo na cama, começa a doer o corpo. Se nós não se movimentar, aleluia, nós sentimos dores para tudo quanto é lado. E aquele homem, ele era trazido e colocado ali na porta daquele templo, chamado Formosa. E ali alguém levava ele e deixava ele ali. E todos que passavam, ele pedia ali uma moedinha, ele pedia uma esmola, né? Aleluia. Mas nesse dia, foi o dia que o Senhor marcou um encontro com ele. Aleluia. Porque muitas vezes nós pensamos algo, mas a resposta vem do Senhor. Porque é o Senhor que guia o nosso caminho, é o Senhor que nos conduz. Aleluia. Quando ele viu o servo do Senhor vindo, ele imaginou, eu vou ganhar mais uma moedinha. E pediu uma moedinha, pediu uma esmola para ele ali, né? Aleluia. E Pedro e João disse para ele, olha para nós. Então naquele momento ele olhou, porque ele esperava de receber alguma coisa, né? Fixou os olhos nele e olha para nós. Ele ficou olhando, né? Vai me dar alguma coisa. Aleluia. E ele disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, ele estendeu a mão para ele, ajudou ele a ficar de pé, ele ficou de pé. E ele entrou no templo adorando e glorificando e dando glória a Deus, aleluia, pela bênção que ele recebeu. Aleluia, nós sabemos que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor nessa terra. Tem o tempo de sorrir, tem o tempo de nós colher, aleluia, tem o tempo do plantio. Nós sabemos que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. O tempo da vitória, o tempo da bênção daquele homem chegou. Talvez ele poderia pensar, mais uma esmola que eu vou receber aqui. Ele estava parado. Ele estava esperando receber sempre ali alguma coisa. Mas naquele dia, ele experimentou um milagre muito grande. Que muitos viram. Aleluia, o que Deus fez na vida dele. Olha para nós, aleluia. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada. Aleluia, mas eu tenho Jesus. Você quer Jesus?
Aleluia. Glória a Deus, eu tenho Jesus. Eu tenho a joia preciosa, eu tenho a pedra de esquina. Aleluia, eu tenho um Jesus que tudo pode te curar, pode te tirar desse leito hoje. Aleluia. E aquele homem entrou no templo adorando e glorificando a Deus. Nós temos que ter um coração grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós temos que glorificar o Senhor até pelas lutas, pelas provas. Porque muitas vezes o Senhor Ele permite os espinhos. O Pai Ele bate no Filho para que nós possamos aprender. Aleluia, nós vamos andando e aprendendo com o nosso próprio erro. Porque quando nós olhamos para trás, nós vamos ver o que nós era. E hoje nós olhamos para frente e nós vemos o que nós é. Aleluia, por quê? Porque nós vamos caminhando. Aleluia, o Senhor vai nos ajudando, nos abençoando. Esse Jesus que curou esse coxo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia. E ali aquele povo começou a correr aquela notícia que Pedro e João tinham feito. Procuraram apedrejar. O que vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos nada. Quem fez isso foi Jesus. Aquele que vocês crucificaram. Aqueles que vocês entregou para Pilatos, para que o matasse. Ele é o rei, aleluia, da vida. Ele é o dono da vida. Ele é o poderoso. Ele curou, Ele cura porque Ele é poderoso. E Pedro aproveitou aquela oportunidade para estar falando, aleluia, de Jesus, que mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos. Do que somos testemunho. Nós somos testemunho que Jesus estava aqui entre nós. Mas vocês rejeitaram esse Jesus. E esse Jesus subiu para o céu. Aleluia. E Ele continue operando. E Ele que fez esse milagre na vida desse coxo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Ele percorria de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e fazendo maravilha. Muitos ali que eram oprimidos pelo inimigo. Aleluia. Jesus Ele curava. Jesus repreendia aquele mal que vinha sobre a vida das pessoas, porque tem enfermidade que é para o médico, mas tem enfermidade que vai no médico, o médico não acha, o remédio não cura, porque aquela enfermidade é para Jesus curar. Aquela enfermidade é para a glória do Senhor, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Esse problema, aleluia, que nós estamos passando, esse problema que vem sobre as nossas vidas, é para a glória do Senhor, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado através dela, porque todo o poder está entregue nas mãos dele. Aleluia. Aquele homem vivia sofrendo desde o seu nascimento, mas quando, aleluia, Jesus chegou na vida dele, a vida dele foi mudada, foi transformado. Aleluia, porque Deus, Ele é poderoso. Pedro aproveitou aquela oportunidade para estar pregando para eles. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, para que vos venham se arrepender do que vocês fizeram com Jesus. Vocês venham se arrepender do pecado de vocês, porque quando nós se arrependemos do nosso pecado, nós alcançamos misericórdia, porque o nosso Senhor, Ele é misericordioso, Ele é juiz do juiz, advogado dos advogados. Ele é um Deus que julga nossas causas. Ele é um Deus que nos justifica. Ele é o sol da justiça, que faz justiça ao oprimido. Aleluia. Ele é um Deus poderoso em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia. Para que vós podeis converter em vós, e para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Essa palavra faz-me dizer, faz-me lembrar, refrigera minha alma, guia a mim pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Aleluia.
nós temos um tempo da turbulência das nossas vidas, nós temos um tempo da tempestade, nós temos um tempo que nós quer fugir do mundo, nós quer se esconder, nós não quer ver ninguém, nós não quer falar com ninguém. Aleluia. E nesse momento é o tempo que nós olhamos para o céu e fala: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Aleluia. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Nós sabemos que nós andamos neste mundo que é um vale da sombra da morte. Mas nós sabemos, aleluia, que o Senhor cuida de nós nesse vale. Aleluia. Nós andamos no vale da sombra da morte, que nós não estamos livres de uma bala perdida. Nós não estamos livres de um carro, que as meninas que eu vi atravessando a rua, olhou para lá, olhou, não via carro nenhum. Entra na faixa do pedestre direitinho. De repente veio um carro em alta velocidade e matou as duas jovens. Não deu tempo nem delas dizer nada. Ali acabou aquela vida. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer. Aleluia. Mas ainda que quando nós começamos a observar os noticiários, nós temos até medo de sair de casa. Mas quando nós sabemos, aleluia, que tem um Pai lá no céu, que está nos protegendo, está nos guiando, está guardando nós, está no tempo do refrigério, aleluia, nós descansamos nos braços dele, porque a partir do momento que nós se achegamos ao Senhor, ele também chega a nós. Então nós não vamos temer, mas também nós não vamos tentar o nosso Deus, porque se nós sabemos que ali está o perigo, para que nós vamos ali? Então, irmãos, nós temos que estar sempre preparado, aleluia, para as bênçãos do Senhor e preparado também para o que pode nos acontecer. Certa vez a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai falar com os seus discípulos sobre o perdão. E os discípulos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que os discípulos falaram: Senhor, aumenta a nossa fé? Porque não é fácil. Porque nessa caminhada nós vamos ferir e vamos ser feridos. Nessa caminhada não vai ser fácil. Aleluia. Mas Jesus diz que no mundo vos tereis aflições. Aleluia, nós vamos ter aflição nessa terra, mas que nós venha ter bom ânimo. Nós vamos olhar para o autor, criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Por mais que o vento venha ao contrário contra a nossa vida, mas que nós temos que estar ali, sempre preparado para amar, perdoar, suportar uns aos outros, ajudar, estender a mão. O inimigo, ele vai nos afligir de tudo quanto é jeito. O inimigo, ele vai vir para tentar tirar a nossa força. Mas a partir do momento que a nossa força está em Deus, aleluia, nós vamos conseguir. Não vai ser fácil a caminhada, vai ter espinho, nós vamos chorar. Nós vamos passar pelas águas. Nós vamos passar pelo fogo da provação. Aleluia, nós vamos em lugares que nós não vamos querer ir, mas tudo tem um propósito. Aleluia. Muitas vezes o Senhor quer nos levar para um hospital, para ficar internada, ou passar por algum processo. Olha, de um lado, de repente tem uma vida ali que precisa ouvir falar de Jesus. De repente tem uma pessoa que está ferida, está machucada. Irmãos, porque nós precisamos da cura. Nós precisamos da cura nesse corpo. Aleluia. Nós precisamos que o Senhor Jesus nos cura. E Ele cura, Ele tem poder. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E no mesmo momento ele tomou posse da vitória e saiu saltando e glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós encontramos também angustiado, com a nossa alma ferida, uma tristeza que nós não sabemos de onde vem, um aperto no peito, uma angústia, e a gente começa a procurar motivo para aquela angústia, para aquela tristeza, aquela depressão, e a gente não acha motivo, mas o cérebro começa a querer achar.
até nós pensar numa coisa. Eu falo isso porque quando a minha filha foi para os Estados Unidos, era um aperto tão grande, e eu queria chorar muito, eu queria procurar um motivo, e vinha a minha filha, aleluia. Então esse era o motivo, era a minha filha. Então ali eu começava a chorar. Antes dela ir para os Estados Unidos, esse é o motivo, eu começo a chorar. E o inimigo, ele procura de tudo quanto é jeito para nos oprimir. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus diz para nós: vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, vocês vão vencer. Aleluia. A sua cura vai chegar em nome de Jesus. Que seja onde que for, que seja a tua alma que está ferida, angustiada devido a tantas coisas do passado, que às vezes nós temos um passado de dor, um passado que feriu a nossa alma, algo que nos magoou tanto que nós precisamos liberar perdão. E nós temos que liberar perdão, porque como que nós vamos entrar pelas portas, se a porta do céu é uma só, se o Pai que vai receber nós é um só? Então nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo e pedir para o Senhor: aumenta minha fé, Senhor, porque essas mágoas do passado nos adoece, nos leva para cima de uma cama, vai nós nos sentir inútil, sentir nada, não querer ver ninguém, querer afastar das pessoas, ficar com aquela ferida, que a pior coisa que tem é aquela ferida na alma que fica ali dentro, aquela dor terrível. Aleluia, que nós não sabemos nem de onde vem, mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Me dá força, Senhor. Nós temos que lutar, nós não podemos aceitar. A palavra do Senhor vai dizer: esquecendo as coisas que para trás ficam. Não é fácil esquecer as coisas que para trás ficam. Não é que nós vamos esquecer o que magoou, o que feriu, mas vamos começar a lembrar do que magoou e que feriu com misericórdia. Aleluia. Quando a ofensa vem sobre nós, nós falamos: olha, a minha luta não é com meu irmão, a minha luta é com o inimigo. Aleluia. Ele usa o ser humano que dá brecha para nos ferir, nos machucar, para nos deixar nemo, para que nós não venhamos ter força. Aleluia. Quantos que já deixou a palavra do Senhor, já chegou em mim e falou: eu não vou louvar mais porque eu fui criticada, eu não vou pregar mais porque eu fui criticada. Aleluia. Meus irmãos, o que Jesus passou, mas ele foi até o fim. Aleluia. Ele foi até, perdoou seus assassinos. Aleluia. E o Senhor recebeu, Deus recebeu Jesus, que está à direita de Deus, e Ele está lá para julgar a nossa causa, Ele está lá para nos ajudar, mas nós temos que ter fé. Aleluia. Eu estava ouvindo uma palavra que ainda ontem deu um aperto no meu peito, e eu não sabia de onde vinha aquele aperto. Eu falei: mas Senhor, o que é isso? Aí eu comecei a louvar na minha casa: vai chover a chuva que traz alegria, vai chover a chuva que tira o aperto, vai chover. Eu preciso aprender a confiar que o tempo da chuva seróide o Senhor vai mandar. Tempo de choro vai, tempo de aperto sai. E ali eu comecei a louvar o Senhor. E de repente eu comecei a sentir a presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que louvar o Senhor. Nós não podemos aceitar isso em nós. Aleluia. E eu comecei a meditar numa palavra que fala sobre a depressão, o aperto no peito, a ansiedade. Aleluia. A ansiedade é uma coisa que não aconteceu. Aleluia. Nós ficamos ansiosos com aquilo que vai... Como será que vai ser? Aleluia. Vamos descansar nos braços do Senhor e vamos deixar que o nosso amanhã o Senhor está cuidando. O Senhor está preparando um novo amanhã para cada um de nós. Porque o Senhor disse: basta cada dia o seu mal. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco, mas o que eu sei é que eu tenho que estar preparado para encontrar com meu Deus. Eu tenho que ter facilidade para pedir perdão. Porque tem muita gente que não consegue pedir perdão. Não consegue pedir perdão. E nós temos que ser como uma criança, ter um coração puro. Aquele que nos feriu, se vir pedir nós um abraço, vamos abraçar. E se precisar da nossa ajuda, vamos ajudar. É isso que é andar com Jesus.
Andar com Jesus é ser ferido todo dia e estar ali abraçando. Andar com Jesus é ter amor. Aleluia, glória a Deus. Quantos que falam, eu não gosto de você? Eu não ligo, porque não é a pessoa que não gosta de mim. O que não gosta de mim é o que está na pessoa. O que eu tenho que fazer é orar para aquela pessoa. Aleluia, porque o Senhor vem libertar aquela pessoa. Porque como que vai ser lá no céu? Ninguém vai ficar de costa virada para ninguém. E aqui eu estava vendo, eu vi uma palavra assim: que tristeza é essa que disfarça de tristeza, mas não é. Que doença é essa que disfarça e exige ser tratada como doença? Uma dor que não ouça dizer o seu nome. Aleluia. É uma doença que só Jesus que tem poder para curar uma alma ferida. Uma tristeza, aleluia, que disfarça de tristeza, mas não é. Uma doença que disfarça e exige ser tratada como doença. Uma dor que não ouça dizer o seu nome. Então uma coisa que dói a nós, dói a alma, machuca. Aleluia. Então nós temos que focar os nossos olhos. Muitas vezes nós olhamos para as angústias da vida, para as perseguições da vida, e nós diminuímos a soberania do Senhor. Porque o Senhor, Ele é maior do que o gigante que levanta contra a nossa vida. O Senhor, Ele é maior de todas as coisas, aleluia. A palavra do Senhor vai continuar nos dizendo, aleluia, Pedro, cheio da presença do Senhor, vai dizer aqui, aleluia, que aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Líder. Então ele foi aos santos. Os santos é quem? Os que servem ao Senhor. Ele foi ali pastorear, levar a palavra do Senhor. E achou ali um certo homem chamado Enéas, que já numa cama. Havia 8 anos que Enéas estava numa cama, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo levantou, e viram todos os que habitavam em Líder, as quais converteram ao Senhor. Aleluia. Aquele homem, ele já havia 8 anos numa cama, mas ali quem curou foi Jesus. O pastor, ele só liberou a palavra. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Jesus Cristo te dá saúde. E no mesmo momento ele levantou. Aleluia. E ali o nome do Senhor foi louvado e glorificado, através daquela palavra que foi liberada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a saúde sobre a vida da igreja. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, aleluia, a cura do Senhor. A cura na alma, a cura no corpo, que seja onde é que estiver alojada uma enfermidade, que sai pelo poder que há no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque Ele está aqui, aleluia, para nos curar. Eu não sei como a igreja entraste aqui nessa noite. Eu não digo deixa o seu problema lá fora, não. Entra com o seu problema, entra com a tua causa, porque Jesus Cristo está aqui para te curar. Aqui é a casa do Senhor, aonde nós entramos aqui na casa do Senhor para pedir, porque a palavra do Senhor vai dizer: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pede para Ele, aleluia, porque Ele tem poder. Está demorando a tua bênção, vai chegar em nome de Jesus Cristo. Vocês não vão ficar paralisados aí, não, aleluia, vai andar. O que está paralisando a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite já está caindo por terra, aleluia. Aquela causa na justiça, aquele problema, aleluia, aquela causa que precisa, que desenrola, que parece que está tudo enrolado, vai desenrolar. O tempo de cantar vai chegar, o tempo de refrigério vai chegar, o tempo de sorrir vai chegar, o tempo da cura vai chegar. Às vezes nós estamos esperando algo do Senhor e parece que não vai chegar.
Parece que está ali tudo embaraçado. No mesmo tempo a gente pensa que vai dar certo, parece que não vai dar certo. Mas no mundo espiritual o Senhor, aleluia, já está agindo, aleluia. A caneta de Deus já está assinando, aleluia. A caneta de Deus já está assinando a sua vitória. Tome posse em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque a última palavra vem dele. Haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não haverá. Porque, aleluia, quando nós, aleluia, leva Deus em oração, entrega nas mãos dele, vamos descansar, aleluia. Porque o Senhor peleja. Há um Deus que peleja para aqueles que nele confiam. Aleluia. Quando nós pedimos para o Senhor já sabia, mas o Senhor quer que nós pede. Aquele homem pensou que era só mais um dia, era só mais uma esmola, aleluia, era só mais uma moedinha, aleluia. Mas naquele dia a cura chegou na vida dele. Ele estava paralisado naquele problema. Aquele problema paralisou ele. Eu não sei qual o problema que tem te paralisado, aleluia. Mas aquele Jesus, aleluia, que curou ele, esse mesmo Jesus vai fazer nós andar. E muitos vai olhar e vai glorificar o Senhor através das nossas vidas e falar: ele conseguiu, ela conseguiu. Como assim, aleluia? Eu pensei que ia morrer, aleluia. O mundo já estava enterrando, o mundo já estava dizendo: não tem jeito mais não. A droga vai matar, vai enterrar, não tem jeito mais não. Já está enterrado, já está enterrando, aleluia, glória a Deus. Mas o Deus, aleluia, poderoso da cura, aleluia, o Deus que ressuscita a morte, aleluia, diz, aleluia, vai ter testemunha, aleluia. Muitas vezes nós olhamos para o nosso ente querido e escutamos vozes que dizem: vai morrer, não vai conseguir, aleluia. E de repente Jesus entra, lava com sabão santo, purifica, santifica e traz para o altar. Aí muitos olham e falam: olha lá, é um grande pregador da palavra do Senhor, aleluia. O mundo que dizia que não tinha jeito, mas para o Senhor tem jeito, porque a última palavra vem dele, não é do homem, aleluia. Ele tem poder para mexer nessa causa, aleluia, que parece que não vai andar, parece que não vai ter jeito, parece que não vai andar, aleluia. A partir de hoje vai andar em nome de Jesus Cristo, aleluia. Essa causa na justiça, aleluia, o Senhor já está determinando, aleluia, a vitória na tua vida. Tome posse, crê tu nisso, aleluia. Glorifique, exalta o nome dele, que ele é poderoso. O Senhor, ele sempre chega na hora certa. Se eu não ficar doente, como que eu vou acreditar no Deus que cura? Aleluia. Se eu não ter problema, como que eu vou crer no Deus que resolve? Eu preciso ter problema, mas tem um Deus que resolve os problemas, aleluia. Muitas vezes o inimigo, ele começa a soprar na nossa mente: não vai ter jeito, não vai andar, não vai dar certo, aleluia. Mas quando, aleluia, começa a vir esses pensamentos negativos, olha para o céu, lá tem um Deus que está pelejando, lá tem um Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Se eu plantar coisas ruins, se eu não for amorosa, se eu não ajudar o meu próximo esse ano, vão dizer, esse ano eu não divido o meu pão de cada dia, eu não ajudo o meu próximo, eu não estendo a minha mão, eu não faço nada para ninguém, só vem a mim, mas não ajudo, aleluia. O que eu vou colher o ano que vem? Agora, se eu ajudar o meu próximo, se eu for uma pessoa amorosa, se eu semear amor, o que eu vou fazer? A palavra do Senhor vai dizer o ano que vem. O difícil vai ficando fácil, o impossível vai acontecer na minha vida. Porque a palavra vai dizer: se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, as bênçãos virão e alcançarão. As bênçãos vai vir. Não vai precisar de mim correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos vai vir e vai me alcançar. E o inimigo que se levantar contra a minha vida, por 7 caminhos, vai ter que fugir de mim. Aleluia. Mas se eu não ouvir a voz do Senhor, aleluia, eu não ouvi a palavra do Senhor,
se eu não obedecer a palavra do Senhor, aleluia, as bênçãos não vai vir sobre a minha vida. Então essa vida é um plantio. Nós vamos plantando, nós vamos colhendo, nós vamos plantando, nós vamos colhendo. O que nós plantamos, nós vamos continuar colhendo, e assim vai ser até a vinda do Filho do Homem sobre as nossas vidas. Jesus, ele vem, ele leva um, ele leva outro, e assim está indo, a colheita está sendo grande. Os acontecimentos estão aí, por aumentar o pecado, o amor de muitos esfriarão, e já esfriou. A gente pode ver os acontecimentos. Que mundo é esse, Senhor? Que nós estamos criando nossos filhos, aonde tudo está tão fácil, aonde que pode tudo, aleluia. Hoje eu até glorifico a Deus, pelo jeito que o meu pai me criou, aleluia, para hoje eu estar aqui na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, porque a palavra vai dizer, ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não desviar dele, porque ele vai ter temor. Ah, se eu for fazer isso, não posso, aleluia, porque a nossa vida não vai acabar assim que nós morrer, com os olhos escurecer, assim que esse corpo tombar. Não, vai ter uma alma para entregar para o Senhor, aleluia, porque o Deus Criador da vida, Ele nos deu a vida, que nós somos um milagre, glorificamos a Ele pelo ar que respiramos, glorificamos a Ele, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer sobre os 10 leprosos, aleluia, que, aleluia, apenas um voltou para agradecer, aleluia. E nós temos que ter um coração grato, glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, agradecer Ele, em tudo dar graça, essa é a vontade do Senhor. Se hoje nós estamos comendo arroz, aleluia, vamos dar graça, aleluia, aleluia, aconteceu uma coisa ruim, glorifica o Senhor, aleluia. Ontem nós fomos fazer uma visita na casa do irmão, né, da sua mãe. E o Nilson foi dar uma ré no carro, bateu o carro no poste. Mas a batida foi tão forte que eu cheguei a sentir dor nas costas. E naquele momento eu imaginei o carro dele todo amassado. Aleluia. E ali naquele momento eu comecei a falar para ele, dai glória a Deus, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glorifica a Deus. Por quê? Tinha um monte de gente próxima ali. No momento que ele bateu o carro, tinha bastante pessoas, né, que acompanhou a situação. Imagina só, nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que fazer a diferença onde que nós estiver. Aleluia. Nós não sabemos o que vai acontecer. O Deus que permitiu que batesse o carro, o Deus poderia dar um outro carro melhor para ele, porque o poder está nas mãos dele. Aleluia. E naquele momento ele desceu assim do carro, né? Afligido, né? Amassou todo o meu carro. Naquele momento ele pensou assim. Quando ele olhou lá, não amassou o carro dele. Deu um trinco bem pequenininho, porque bateu o engate do carro no poste. Aleluia. E naquele momento nós podemos ver as mãos do Senhor. Aí imagina aquele monte de gente ali, imagina só, luz do mundo e sal da terra. Ele começasse a se pronunciar muitas palavras, sendo um pastor, eu uma pastora, e descesse ali com muita raiva, porque tinha batido o carro. Nós temos que ser humilde, nós temos que ser manso, porque assim o Senhor se agrada. Aleluia, glória a Deus. E nós fomos, aleluia, olhou o carro, né? E eu saí dali dando glória a Deus, glorificando o Senhor, mesmo depois da batida do carro. Antes de olhar o carro, eu já estava dando glória a Deus. Aleluia. Fazemos a visita, né? A mãe do nosso irmão Léo está aqui, uma jovem muito linda, Deus abençoe. E foi uma benção, foi a fúria do inimigo que nós não fôssemos naquela casa. E foi uma benção a visita, aleluia. Então, nós não estamos livres das coisas ruins que vêm sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos livres de nada, mas nós temos que guardar o contato com o nosso Deus. Nós temos que glorificar o Senhor a todo momento. Se o Senhor permitisse que perdesse o carro, amém. Jesus vai levar nós, o carro vai ficar. Aleluia. Jesus vai levar nós somos uma peça de roupa só para nós levar. E não adianta eu dizer que eu não preciso de ninguém, que eu vou precisar de 4 pessoas ainda para carregar meu caixão. Então é um ajudando o outro e Deus ajudando a todos. Então nesses momentos que parece que de perda nas nossas vidas,
Aleluia. Vamos glorificar o Senhor, exaltar o nome dEle. Luz do mundo e sal da terra. Estava passando com ele numa caminhada e tinha um pé de limão muito bonito. E eu quis pegar um limão daquele. Aleluia, mas estava numa viela. E ele falou para mim, melhor não pegar esse limão, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Tira uma foto sua, coloca lá no... Olha lá a pastora pegando limão. Eu falei, mas está numa viela, está fora da casa. Mas não devemos. Não. Aleluia. Ele está certo e eu vou aprendendo isso. Quando ele fala assim, você pega, a gente quando vai chupar uma bala, a gente joga a casca no chão. Não faça isso, coloca no bolso, depois põe no lixo. E assim nós vamos aprendendo, mas nós aprendemos isso como? Com Jesus, porque Jesus dá sabedoria para o homem fazer o avião. Jesus, ele dá sabedoria, aleluia, para o avião andar em cima aí. Mas é Jesus, quando o homem entra naquele avião que está lá em cima, ele está confiando em quem? No piloto. E se o piloto dormir, aleluia, o que vai ser? O avião vai cair, né? E naquele momento, nós vamos pensar em quem? Jesus, né? Então é assim, nós temos que pôr nossa vida nas mãos do Senhor, assim como nós confiamos no homem. Quer dizer, eu não tenho esse desejo de andar de avião, de estar lá em cima, lá no avião, aleluia, nós estamos confiando no piloto que está levando nós, né? Aleluia. E assim tem que ser com Jesus. Nós temos que confiar, porque se o avião está caindo, nós olhamos assim e falamos, nossa, né? Eu confiei tanto, olha, agora vou morrer. Nós vamos confiar em Cristo. Porque Cristo, Ele tem poder para nos curar, para nos libertar. Ele tem poder para cuidar de nós nos momentos de perigo. Aleluia. Luz do mundo e sal da terra. Aonde nós estiver, nós temos que fazer a diferença. Aleluia, a nossa boca tem que ser para abençoadora. Aleluia. Nós temos que saber entrar e saber sair, levando Jesus conosco, por onde é que nós andar. Então, o que aprendemos com essa palavra? Jesus que fez milagre, aleluia, ele chegou na hora certa, no tempo certo, na vida de Lázaro. Aleluia, Lázaro morreu, e ficaram ali murmurando, morreu. Né? Ele não poderia ter vindo antes, não, ele tinha que chegar naquele momento, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. E muito antes dele ressuscitar Lázaro, ele glorificou a Deus, ele agradeceu ao seu pai pelo milagre que ainda não tinha acontecido. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Assim somos nós. Parece que a cura não vem, mas vamos glorificar o Senhor, que a cura vai chegar. Aleluia. Parece que aquilo não vai dar certo. Já vamos glorificar a Deus que vai dar certo. Porque todo o poder está entregue nas mãos dele. Bem-aventurado os que não viu e não está vendo Jesus, mas crê. Aleluia. Que ele está conosco para guardar a nossa casa. Para nos dar o sono do justo. O salmista disse, eu dormi e acordei. Porque só tu me faz habitar em segurança. Porque se não é o Senhor, nós não aguentamos. Mas quando os problemas vêm da vida, segura nas mãos de Jesus. Não importa o tamanho da sua dor. Aleluia. Mas saiba que maior é Deus para curar essa dor. Maior é Deus para curar essa ferida. Maior é Deus para trabalhar nos nossos lares e na nossa família. Maior é Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos testemunhos que nós vemos contando. A irmã que nós fomos lá visitar ela, mostrou os cabelos dela, soltou de uma vez tudo o cabelo assim, ó, no banho. Ali está meus cabelos, com câncer. Aleluia, Jesus curou, porque Ele tem poder. Cristo tem poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele que andou nessa terra e sabe da nossa estrutura, que nós somos pó e cinza. E nós caminhamos neste mundo completamente dependente dEle. Porque se não é a misericórdia dele, nós não conseguimos. Aleluia. Mas quando nós entramos no templo, nós estamos aqui nesse templo, que a igreja são todos nós unidos na união. Porque o que vai subir é a igreja unida. A igreja gloriosa é a igreja unida. Que nós possamos continuar nessa união, nesse amor. Vamos ser feridos? Vamos. Vamos ferir? Vamos. Aleluia. Mas nós vamos aprendendo com o nosso erro. E cada dia lutando e vencendo, e cada dia rompendo em fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.
se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.